Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com a Ana Beatriz, do quinto ano, e nós vamos ler uma fábula do livro de fábulas do Monteiro Lobato. Vocês que estudam aqui na nossa escola devem ter percebido que há vários exemplares desse livro aqui na nossa biblioteca, porque tem uma coleção muito grande de livros do Monteiro Lobato, né? E esse livro é um livro de fábulas. Ana, você já leu fábula alguma vez na sua vida? Já. Já? Você consegue explicar pra gente como que é esse texto? Fábula? Fábulas é tipo como se fosse uma história criada, só que tipo em fábulas. É? Mas tem uma coisa que acontece em várias fábulas que você percebeu? Sim, O que, por exemplo? tipo personagens, eles falam coisas, é, mentiras acontecem em uma história para a gente poder criar um livro, a gente tem que contar mentiras no meio dele. Em alguns livros, algumas mentiras são contadas, né? Eu acho que você está falando de ficção. Ficção são histórias inventadas, né? Isso. Então a pessoa inventa uma história e aquilo é fictício. Mas eu acho que essa é uma oportunidade de nós olharmos num dicionário e encontrar a palavra fábula. O que será que significa isso? Fábula. Vamos pesquisar? Tem um para mim e para você. Você viu que tem várias histórias desse livro, né? Uhum. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, ó. Tem 74. Essa versão que vocês estão vendo aí em casa é a versão digitalizada do livro que tem na nossa escola, né? Eu fui lá na secretaria e falei, Renato, digitaliza esse livro aí pra gente ler no canal, né? E ele digitalizou. Então, se você observar, ó, aqui no sumário, que é essa lista com todos os textos desse livro, você vai perceber que há muitas histórias nesse livro. São 74 histórias. Uhum. Então, pelo que eu percebi até agora, fábulas são textos curtos. Essa é uma informação. Mas eu já li uma fábula que era bem grande. Uma fábula do George Orwell, A Revolução dos Bichos. É uma fábula também, mas é bem grande. Eu Achei. achei. Leia pra gente o que significa fábula. Narração imaginária. Beleza. 2. Faz um sentido do que você estava falando, né? Que é inventado, uma história criada, narração imaginária. Texto alegórico cujos personagens são geralmente animais, do qual se extrai uma lição de moral. É, vamos observar essa definição aqui, ó. Texto alegórico, cujos personagens são geralmente animais. As histórias que você leu nesse livro, as personagens eram animais? Sim, então tinha também humanos no meio. Sim. E do qual se extrai uma lição de moral. Essas histórias ensinavam alguma lição no final? Eu acho que sim. Eu li a primeira fábula que foi a formiga e a cigarra e as formigas. Eu acho que não ensinava uma lição de moral no meio. Não? Eu acho que não ensinava. Vamos observar então. Então, fábulas são isso, na verdade. É uma história que normalmente acontece com animais, e esses animais têm um comportamento de humanos. Eles falam, por exemplo. E, normalmente, no final dessas histórias, existe uma lição de moral. Uma lição para quem leu. A pessoa vai lá, pega o livro, lê uma história curta. É uma história legal, porque os animais são personagens. E aí, no final, ainda ensina uma lição para a pessoa. Vários livros. É assim que Uhum. tem fábulas? Ah, então. Eu gostei muito desse livro do Monteiro Lobato, né? Porque a linguagem dele é E tem personagens que falam mais daquela. sofisticada. E como é do Monteiro Lobato, você lembra quem foi Monteiro Lobato? Ai, meu Deus do céu. Um escritor. Foi um escritor. Ó, vamos pesquisar algumas informações sobre o Monteiro Lobato. Como que a gente pesquisa informações sobre o autor de um livro? Você pode ver primeiro, analisar a capa, né? Uhum. Você olha a capa do livro e encontra onde está o nome do autor. O nome do autor tá em cima. Aqui no caso desse livro, está escrito assim: Nas trilhas dos sonhos e encantos de Lobato. Na lateral do livro também está escrito Lobato. Você sabe que é Atriz. Monteiro Lobato por causa disso. Oh, mas eu acho que faltou nesse livro aqui eles Uhum. colocarem, tipo, Monteiro Lobato na capa.
Então, ó, mas se você quiser saber informações sobre algum escritor, você olha como é o nome do escritor ou da escritora na capa do livro, e aí você pesquisa o nome dele no Google. Monteiro Lobato. Bom, esse é o Monteiro Lobato, né? E parece que ele tinha uma sobrancelha só. Parece com meu primo. Vamos ver o Monteiro Eu vou Lobato, te gente. primo. Monocelha. E aqui ainda aparece. Mas não é. Tem ele mais novo. Caramba! Parece que colaram tipo um. Sabe aquelas coisas que vende na incendiária? Parece chip. De É, colar em tecido assim? parece piche. Monteiro. Tem ele mais novo ali. Eu acho que eu vou apresentar a minha sobrinha pro Monteiro Lobato. A minha sobrinha, ela faz sobrancelha. Meu Deus. O Monteiro Lobato já morreu. O Monteiro Lobato já morreu, ó. José Bento Renato Monteiro Lobato foi um advogado, promotor, escritor, editor, ativista e tradutor brasileiro. Foi um importante editor de livros inéditos e autor de importantes traduções. Ele é considerado o pai da literatura infantil no Brasil. Uma pessoa muito importante que escreveu livros para crianças, adolescentes. Eu acho que ele ganha da Barbie. Já que a Barbie é mil profissões, ele acha que ele tem mais. Onde ele nasceu? Ele nasceu em Taubaté, interior de São Paulo, e morreu em São Paulo, na capital. Só que ele nasceu em 1882, no século XIX, e morreu em 1948. Já fazem 52 mais 20, 72 mais 2, 74 anos que ele morreu. Já fazem 74 anos que ele morreu. Faz muito tempo. Então, assim, infelizmente, essa sobrancelha Lívia não vai poder fazer. Porque não sobrou sobrancelha, né? Uma sobrancelha cruzando assim. Vamos ver se tem fotos dele mais novo. Acho que esse aqui. Não, mas pera aí, deixa eu abrir essa imagem de perto. Até parece que ele é mais novo. É, aqui ela ainda não está se encontrando, né? É. Verdade. Ok, mas aqui. Meu Deus do céu. Assim. Ah, Oh, isso é uma pintura. Isso é uma pintura. No quê? acho que é pela sobrancelha, né? A Mona Lisa tá. Olha ele aqui. Ponte. Parece que ele tem uma escrada na. Olha esse. Parece que ele tem uma escrada na sobrancelha. Uma estrada? Ah, não, ele não Caramba. esconde. É, uma vez a minha tia foi viajar pra São Paulo e voltou na sobrancelha dele. A gente vai ler uma fábula, então, que é uma história com personagens que são animais e que ensina uma lição de moral. A gente vai ler essa aqui, que é muito conhecida, A Cigarra e as Formigas. Eu acho que eu já ouvi falar. Essa é uma fábula que muita gente conhece. Principalmente se você já está no quinto ano, você provavelmente já leu isso. Mas, galera, ó, é, vou mostrar para vocês aqui sobre o livro. O nosso livro, ele tem as personagens, desenhos das personagens no começo, ó. A Dona Benta, Pedrinho, Emília. É que de vez em quando eles aparecem no meio das fábulas. Sim, tá aparecendo aí. Mais, verdade. São mais Porque personagens. ele é Tem o um. Gato Félix, por exemplo. Porque em Renascer de Narizinho é, tipo, tem mais coisas. É um livro maior também e é uma história que vai do começo até o fim, aquela mesma história. E aqui são várias histórias curtas. Tia Anastácia, Visconde de Sabugosa, Narizinho, que é a Dona Benta com o livro na mão. É porque é a Dona Benta que gostava de contar Hum. histórias para as crianças lá do sítio. A Cigarra e as Formigas é dividido em duas partes. Primeira, a formiga boa, e segunda, a formiga má. Vamos começar a ler. A gente prefere ler no papel, só que como o pessoal de casa tem que ver também o texto, nós vamos ler essa versão aqui digital. A Cigarra e as Formigas. A Formiga Boa. Pode ler, Ana. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Só parava quando cansadinha, e seu divertimento então era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. Bom, você percebeu que tem algumas palavras que a gente não conhece? Sim, tipo falha, faina.
Faina. tulhas. Por que será que isso acontece? Tem umas palavras que a gente não conhece. Eu acho que é para significar outra palavra. Com certeza. Mas uma coisa que nós temos que levar em consideração, pessoal, é que esses textos são muito antigos. Muito antigos. Se o Monteiro Lobato já morreu há 74 anos, ele escreveu esses textos antes disso, né? Antes de morrer, claro. E aí, o que acontece? Algumas palavras que eram usadas naquela época nem são tão usadas hoje em dia. Então, por isso que a gente tem que usar o nosso amigo dicionário para procurar o que elas significam. Vamos ver de novo, ó. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Então tinha uma cigarra que ficava cantando lá perto de um formigueiro. Só parava quando cansadinha. E seu divertimento, então, era observar as formigas na eterna faina. O que as formigas vivem fazendo? Eu acho que ela vivem fazendo o reabastecimento, tipo, no formigueiro até chegar o inverno. Então, faina pode significar o quê? Fine, eu acho que deve ser reabastecer. Essa é a hipótese da Ana. Vamos procurar no dicionário para ver se é isso mesmo. Faina. 2000 anos depois. Achei. Achou. Então, pelo que eu vi aí, na verdade não é faina, é faina. Ó, aqui entre É, parênteses está indicando como a gente deve ler essa palavra. É faina. O A, ele tem um som anasalado. An. Se lê an, não A. Não é faina, é faina. Faina tem duas definições. Qual que é a primeira? primeira, qualquer trabalho bem penoso, Penoso. demorado, constante e obrigatório. 2. Labuta azafana. Azáfama. É, Então, faina significa o quê? qualquer trabalho penoso. Qualquer trabalho penoso. Vamos tentar substituir, então, faina por qualquer trabalho penoso ou algo correspondente, algo semelhante. Houve uma jovem cigarra que tinha o costume de chiar ao pé de um formigueiro. Só parava quando cansadinha, e seu divertimento, então, era observar as formigas na eterna faina de abastecer as tulhas. No eterno trabalho de abastecer as tulhas. Hum, Porque o que as formigas não param de fazer? Trabalhar para abastecer as tulhas. Mas o bom tempo afinal passou e vieram as chuvas. Os animais, todos arrepiados, passavam o dia cochilando nas tocas. Pobre cigarro, sem abrigo em seu galinho, seco e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. Deixa eu ver. A pobre cigarra, sem abrigo em seu galinho seco e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. Galera, do nada acabou a energia aqui na escola. Alguém mexido ali na tomada. Duvido. Então, galera, olha, vocês não vão ver a gente porque tá tudo escuro. E eu acho que tá até mais escuro que as sobrancelhas do Monteiro Lobato. A pobre cigarra, sem abrigo em seu galinho seco e metida em grandes apuros, deliberou socorrer-se de alguém. Eu acho que ela foi pedir ajuda para alguém, porque, ao contrário dos outros animais que foram para as tocas, ela não tinha lugar para ir, ela não tinha lugar para ficar. Manquitolando com uma asa a arrastar. Lá se dirigiu para o formigueiro, bateu. Tic, tic, tic. Para Para onde que ela foi? Ana? o formigueiro. Fazer o quê? Eu acho que ela foi pedir ajuda. Pedir ajuda. É. Aparece uma formiga friorenta, embrulhada num chalinho de paina. Quer? Que quer? Perguntou, examinando a triste metida, suja de lama e a tossir. Examinando a triste.
mendiga, Mendiga. Mendiga. suja de lama e tossir. Que quer? Perguntou, examinando a triste mendiga suja de lama e a tossir. Velho, Velho? venho em busca de agasalho. O mau tempo não cessa e a formiga olhou ol- eu acho que a formiga olhou de alto a baixo e que fez durante o Quer? e que fez durante o bom tempo, que não construiu sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse. De tosse. Eu cantava, bem sabe, Ah, exclamou a formiga, recordando-se. Era então, era você você então? então, quem cantava nessa árvore enquanto nós lá botávamos, Labutávamos? para encher as tulhas? Ah! Exclamou a formiga, recordando-se. Era você então quem cantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as tulhas? Isso mesmo. Pois entre, amiguinha, nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou, aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama e mesma durante E mesa? mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse, voltou a ser alegre cantora dos dias de sol. Ana, eu conheci uma versão dessa fábula, A Cigarra e a Formiga, que era assim, a formiga ia lá, quer dizer, a cigarra ia na casa da formiga, e aí ela pedia ajuda para a formiga. E a formiga falava assim: Não, você ficou cantando o verão inteiro e agora vai se lascar. Eu não vou te ajudar, não. Fica aí morrendo. Cigarra chata, feia e preguiçosa. Eu acho que eu já ouvi uma história da cigarra e a formiga, só que não era dessa, era de outro jeito, só que eu não lembro que era quando eu era bem mais pequena. Só que você percebeu, Ana, que o final dessa história aqui foi um pouco diferente? Uhum. O nome dessa parte da cigarra e as formigas é a formiga boa. Acontece que nessa história a formiga não foi vingativa e nem ruim. Ela Uhum. foi boa. Você pode explicar pra gente qual atitude a formiga teve que faz com que ela seja boa? De ter ajudado a cigarra, É. Como que ela ajudou a cigarra? dando um teto para ela morar enquanto a chuva do inverno passava. Muito bem, ó. Pois entre, amiguinha. Nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre: que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol. Esse foi um final muito feliz. E pra mim foi um final inesperado, porque eu conheci uma outra versão dessa fábula. E também eu percebi que teve só duas falas. Só duas falas? Aham, a da formiga e a da cigarra. Ah, duas personagens falando, né? Uhum. Teve mais falas, mas só as duas falando. Ok. Vamos para a segunda parte, então, que é Má. a formiga má. O prof vai começar lendo essa, depois você lê também. Uhum. Já houve, entretanto, uma formiga má, que não soube compreender a cigarra, e com dureza a repeliu de sua porta. Foi isso na Europa, em pleno inverno, quando a neve recobria o mundo com o seu cruel manto de gelo. A cigarra, como de costume,
havia cantado sem parar o estio inteiro, e o inverno veio encontrá-la desprovida de tudo, sem casa onde abrigar-se, nem folhinhas que comesse. Desesperada, bateu à porta da formiga e implorou, emprestado, notem, uns miseráveis restos de comida. Pagaria com juros altos aquela comida do empréstimo, logo que o tempo o permitisse. Mas a formiga era uma usurária sem entranhas. Além disso, invejosa. Como não soubesse cantar, tinha ódio à cigarra por vê-la querida de todos os seres. Olha, a formiga tinha inveja pelo fato da cigarra ser querida por todos os outros animais. Eu acho que ela tinha inveja porque a cigarra sabia cantar e ela não. Faz sentido. Mas eu não entendo que palavra é essa, ó. O que significa usurária? Vamos procurar no dicionário? Usurária. 2 horas depois. Achei. Aqui. Usurário. O que significa? É um adjetivo, né? Então é uma palavra que caracteriza algo. Usuário. Ah, não. Tem usurário mais pra frente. Então, achei. Aqui, ó. Usurário é um adjetivo e substantivo masculino. Qual é a primeira definição? Que ou que empresta com juros e- excessivos. Pausa. Então, será que a formiga é usurária porque ela vai emprestar com juros excessivos? Porque ela vai cobrar um juro muito alto, ó. Mas a formiga era uma usurária sem entranhas. Ou é um outro significado? Vê aí. Deixa eu ver aqui. Aqui. Que ou. Eu já li essa parte. O que ou que empresta com usura, sovina, avareza. Então, usurário é alguém que, quando empresta, empresta com juros muito altos, juros excessivos. Também pode ser alguém sovina, mão de vaca, que não gosta de emprestar. Pão duro. Avarento, pão duro. Isso mesmo. Então, é isso que a formiga está sendo descrita. É assim que ela está sendo descrita. Mas a formiga era uma usurária sem entranhas. Além disso, invejosa. Como não soubesse cantar, tinha ódio à cigarra por vê-la querida de todos os seres. Que fazia você durante o bom tempo? Eu, eu cantava. Cantava? Pois dance agora, vagabunda. Isso daí é racismo contra a cigarra. Mas isso não tem nada a ver com a raça, com etnia, nada. Ó. Pois dance agora, vagabunda. E fechou-lhe a porta no nariz. Algumas crianças acham que a palavra vagabunda é palavrão, mas não é um palavrão. Só que mesmo não sendo um palavrão, É um não xing- deixa de ser ofensivo. Mas é um xingamento. É, a pessoa vai se sentir ofendida, claro, se ela for chamada por esse nome, né? Então é melhor a gente evitar esse nome, porque isso ofende as pessoas. Cantava? Pois dance agora, vagabunda. E fechou-lhe a porta no nariz. Coitada da cigarra, quebrou o nariz dela. Resultado: a cigarra ali morreu entanquidinha e quando voltou a primavera ao mundo apresentava um aspecto mais triste e que faltava na música do mundo o som Es, estridente estri, daquela cigarra morta por causa da avareza da formiga. Mas se a usurária morresse, quem daria pela falta dela? Meu Deus Será que do os céu. animais sentiram mais falta da cigarra do que da formiga? Eu acho que sim. Porque a cigarra pelo menos cantava pra todo mundo, né, enquanto todo mundo tava trabalhando. Mas e a formiga? Se morrer uma formiga, tipo, será que ninguém vai sentir falta? Eu acho que ninguém vai sentir falta, É porque isso que tá dizendo aqui, né? tem vários no mundo todo. Os artistas, poetas, pintores, músicos, são as cigarras da humanidade. O que significa que os poetas, músicos, pintores, artistas de um modo geral, são as cigarras da humanidade?
Porque nessa história, a cigarra ficava cantando enquanto os outros ficavam trabalhando. Lembrei. Eu acho que ela ajudava com a cantoria eles a trabalharem mais. Porque a música ajuda os trabalhadores a se concentrar. É, eu também acho que as artes, elas podem nos distrair das coisas. Então, assim, você já tem uma vida cheia de trabalho, cansativa, estressante. Aí você lê um poema, dá uma aliviada. Dá uma Você ouve uma música, dá uma aliviada. Você vê um quadro bonito, uma pintura que te chama atenção ou te faz pensar sobre alguma coisa, já te alivia um pouco. A arte, ela deixa a sua vida menos estressante. Quando você vai assistir um filme na Netflix, você quer relaxar. Você quer relaxar de um dia de estudo, de um dia de trabalho. Então faz sentido. Os artistas são as cigarras da humanidade. Uhum. E eu também acho que se a gente escutar uma música calma, eu acho que a gente dorme. Eu uso as músicas calmas para poder dormir. Ah, legal. Isso é legal mesmo. Quando eu não consigo dormir à noite, eu coloco uma música calma e durmo. Esta fábula está errada, gritou o Narizinho. Vovó nos leu aquele livro do Maeterlinck sobre a vida das formigas. E lá a gente vê que as formigas são os únicos insetos caridosos que existem. Formiga má como essa nunca vi, ouve Quem tá fazendo essa reclamação sobre a fábula? o Narizinho. A Narizinho tá falando assim, ai, essa formiga aí não existe. Não, porque as formigas são caridosas. Ela É, não gostou da fábula. Júlio explicou que as fábulas não eram lições de história natural, mas de moral. E tanto assim, E disse ela, tanto é assim, e tanto é assim, disse ela, que nas fábulas os animais falam e na realidade eles não falam. Isso não, é uma reclamação. Isso não. isso não, protestou Emília. Não há Animalzinho? bicho, formiga ou pulga que não fale. Nós é que não entendemos as línguas deles. Repita essa frase. Nós que não entende, nós que não entendemos as línguas deles. Mas não tá línguas, ó. Tá linguinhas. É Nós, que não entendemos as linguinhas deles. muito bem. Dona Beta aceitou a objeção e disse: Sim, mas nas fábulas os animais falam a nossa língua e, na realidade, só falam as linguinhas deles. Está satisfeita? Agora sim, disse Emília, muito Muito gangen- gangenta. gangenta, com o triunfo. Compra, conte honra. Conte outra. É, Tá. É, a Emília ficou satisfeita com o quê? que a Dona Beta concordou com ela, Sobre? que os animais falam as linguinhas deles. É. É porque a Emília, ela protestou. Ela falou assim, ô, os animais falam sim. Mas aí a dona Benta corrigiu. Sim, eles falam as linguinhas deles, mas não a nossa língua. É, Ok. E aí a Emília já pediu pra contar outra história. Mas eu queria muito saber o que significa essa palavra gangenta. Disse Emília muito gangenta. esqueci. Gangenta. Gangento. Você percebeu que no dicionário as palavras aparecem no masculino? Uhum. Então a gente tem que procurar gangento. Não tem a palavra gangento no nosso dicionário. Eu acabei de olhar. Galera, é muito melhor procurar palavras no dicionário impresso, porque toda vez que você olha no dicionário impresso, você já aproveita para ver outras palavras também. Eu prefiro. Como a gente não encontrou no dicionário impresso, vamos procurar no dicionário digital. Mas eu acho que só por causa que ele é um mini dicionário, eu acho que ele tem poucas palavras. Verdade. Que se fosse dicionário normal, teria Poderia ter mais. mais verbetes. Uhum. Gangento. Gangento. Vaidoso. Presumir. Hum. Então vamos substituir aquela palavra por vaidoso ou vaidosa. Mas será que é um.
Um menino ou menina? A Emília que tá falando, ó. Então, gangenta. Vaidosa. É vaidosa. Agora sim, disse Emília muito vaidosa, com o triunfo. Conte outra. Gangenta e vaidosa significam a mesma coisa. Então essas palavras são Sinônimas. ótimo, adorei. Sinônimas. Galera, gostaram da história? Contem aí nos comentários. Você gostou dessa história? Eu amei. Eu também amei, porque eu nunca tinha visto a versão dessa fábula em que a formiga era boa. Toda versão que eu via, a formiga era má. Eu ouvi uma versão, se eu não me lembre, que a formiga era boa. Que a formiga era boa? Uhum. Caramba, eu nunca tinha visto essa versão. Mas então tá bom. Tchauzinho, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Os artistas são as cigarras da humanidade.